dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Não chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno desse louvor, só Tu és, Senhor.
é sobre todos, é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno do meu louvor, só tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Boa noite, família Redentor! Vamos agora ler o capítulo de Jonas, pegar nossas Bíblias. Bom, vamos então ler o texto de hoje. Vai ser em Jonas, capítulo 1, versículo de 1 a 17. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a eles e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao teu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez?
pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele lhes havia dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: "Que devemos fazer com você para que o mar se acalme?" Respondeu ele: "Pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês." Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: "Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que desejavas." Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e esse se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém. Olá, meus irmãos, você também, amigo, que tem acompanhado as nossas mensagens através do canal do YouTube da Igreja do Redentor. Estamos felizes em poder compartilhar a palavra de Deus contigo mais uma vez e cremos que esse vídeo será uma ferramenta abençoadora para a sua vida, para a vida da sua família. Estamos nesse período de quarentena, impedidos de nos reunirmos presencialmente como igreja, mas nós temos a certeza que a palavra de Deus ela está sendo levada até a sua casa e você vai poder cultuar a Deus juntamente com a sua família. Esse domingo em especial nós estamos começando a série de mensagens no livro de Jonas. Jonas foi um profeta do Antigo Testamento e a história desse profeta é uma história muito conhecida, talvez até mesmo muito popular entre aqueles que não são muito familiarizados com a Bíblia. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo não faça parte de uma igreja evangélica, não tenha crescido numa tradição cristã, mas em algum momento já ouviu falar a história de Jonas. Uma das coisas que torna a narrativa de Jonas conhecida é o fato dele ter sido engolido por um peixe. Muitos tentam, inclusive, desqualificar essa história por causa desse fato. Mas a Bíblia, ela não gasta muito tempo tentando dar explicações sobre o peixe, porque esse não é o ponto principal da história de Jonas. Se por acaso você se vê tentado a não acreditar nessa história por causa desse fato, eu tenho uma pergunta para você. Você acredita que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Se você crê que sim, saiba que esse milagre é muito maior. E se de fato você crê nisso, não há motivos para você duvidar nesse outro milagre que ocorreu com Jonas. Essa série vai ter como título O Fugitivo, porque vemos aqui, especialmente na vida do profeta Jonas, duas formas como Jonas fugiu de Deus. E são as mesmas formas que nós muitas vezes tentamos também fugir de Deus. E a primeira fuga de Jonas se deu através da desobediência. E nós também fugimos de Deus quando nós desobedecemos a Ele. Nesse primeiro capítulo, podemos refletir não só a desobediência de Jonas, mas os motivos que levaram Jonas a desobedecer. Quantas vezes você e eu somos igualmente tentados a desobedecer a Deus também por causa dos ídolos do nosso coração? A história de Jonas gira em torno das lutas que os crentes enfrentam para obedecer e confiar no Senhor. Por isso, eu te convido a acompanhar essa série conosco. Nós podemos ver a leitura do capítulo 1 de Jonas, e nesse primeiro capítulo nós vemos a forma como Jonas desobedeceu a Deus e alguns indicativos das razões que levaram o profeta a fazer isso. Para a gente entender um pouco o contexto, a gente pode olhar na palavra de Deus em um outro livro da Bíblia, lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, nós encontramos referências da vida desse judeu, desse homem, que era de uma cidade chamada Gat-Hefer, que atuou durante o período
de um rei chamado Jeroboão II, no reino do norte de Israel. Jonas viveu durante esse período ali. E apesar de ser um período para a nação de Israel, um período de muita prosperidade financeira, foi um período de grande declínio moral e espiritual daquela nação por conta do reinado de Jeroboão II. Tanto que os livros dos profetas Oséias e Amós, que foram contemporâneos a Jonas, viveram também nesse período, são livros extremamente políticos. Mas ao contrário de Jonas, esses dois outros profetas denunciam o pecado do rei Jeroboão II, denunciam a corrupção, denunciam o declínio moral. Mas quando a gente olha para Jonas, nós não vemos esse profeta especificamente investindo tempo ou tendo esse mesmo papel de denúncia como Oséias e Amós. Oséias e Amós denunciaram e criticaram duramente o rei. Independente da prosperidade financeira, eles não se omitiram diante dos pecados do rei. Diferente de Jonas, que se cala sobre esse assunto. O que nos leva a perceber, por conta dessa atitude de Jonas e também nos fatos narrados no momento da sua desobediência, é que Jonas ele carregava consigo um nacionalismo exagerado. No final do livro de Jonas, nós vamos ver as reais razões que levaram Jonas a desobedecer. Essas razões são reveladas. Mas olhando apenas para o primeiro capítulo, já podemos ver, pela omissão de Jonas e por causa da sua desobediência, um pouco desses motivos que levaram Jonas a desobedecer. Naquele momento, a nação de Israel estava em expansão. Conflitos existiam. E a Assíria era uma nação inimiga da nação de Israel. E a capital da Síria era uma cidade chamada Nínive. Um pregador britânico chamado Stuart Olyott disse que Jonas foi um missionário mais bem-sucedido que fracassou. A história de Jonas não fala somente dele, mas fala do seu povo e aponta para o evangelho e a soberania de Deus. É nesse contexto da história que o ministério fracassado, porém bem-sucedido de Jonas acontece. Como foi lido, eu gostaria de te pedir para olhar novamente para a sua Bíblia, especialmente nos 3 primeiros versículos de Jonas, e vamos ver que a palavra de Deus diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Logo no início do livro, vemos Deus falando com Jonas. O que ele deveria falar e para onde ele deveria ir. Jonas era profeta e o seu ofício era anunciar aquilo que Deus queria falar com o povo. Só que Deus não é como nós. Ele, além de querer que a gente fale o que ele quer que ele fale, ele quer que a gente fale onde ele quer que a gente fale. Ou seja, Deus não dá somente a mensagem, mas também o local. Assim Deus faz com os seus profetas, com aqueles que anunciam a palavra. Deus, ele fala a mensagem que deve ser pregada através da sua palavra e ele fala também aonde nós devemos pregar, para quem nós devemos pregar. E ele fez assim com Jonas. Deus opera onde ele quer. Ele opera em lugares surpreendentes. A Síria era um país inimigo e Nínive era a sua capital. Certamente Nínive era o último lugar aonde Jonas gostaria de ir. Nínive era o local onde Jonas não queria ir e também o local que ele não queria ir para falar aquilo que ele não gostaria de falar para os ninivitas. Porque ele sabia do poder da mensagem que o Senhor tinha dado a ele. Os ninivitas eram pessoas cruéis. Aqueles homens decapitavam pessoas,
mutilavam os seus inimigos, independente da sua idade, queimavam adolescentes vivos. Uma das práticas era mutilar as pernas e um dos braços dos seus inimigos e deixar, enquanto aquelas pessoas agonizavam a sua morte, apenas com um dos braços, eles obrigavam aquelas pessoas morrendo a serem cumprimentadas pelas pessoas que assistiam à sua morte. As cabeças daqueles que eram decapitados eram entregues para os seus parentes, e os parentes daquelas vítimas eram obrigadas a desfilar em praça pública, carregando as cabeças dos seus parentes que foram mortos pelos ninivitas, fincados em pontas de madeiras. Então a crueldade do povo ninivita era enorme. E a palavra de Deus para aquele povo, através de Jonas, era uma palavra de salvação e não de destruição. A mensagem de Jonas para aquela cidade era uma mensagem de arrependimento e de conversão. Deus havia prometido anteriormente que destruiria aquela cidade se aquele povo de Nínive não se convertesse. E Jonas conhecia Deus tão bem, conhecia tão bem o amor de Deus, que ele sabia que a mensagem de Deus era poderosa para converter aquelas pessoas e que Deus é tão amoroso e misericordioso que ele poderia perdoar e poupar a vida das pessoas daquela cidade. Nínive não ser destruída, na verdade, era uma ameaça política para os interesses nacionais de Jonas. Deus age onde nós não imaginamos. Por exemplo, se nós vivêssemos há 2000 anos atrás, certamente não procuraríamos Deus encarnado, nascendo em uma manjedoura, nem tampouco em uma oficina de carpintaria. Interessante observarmos que o mesmo Deus que fala com Jonas o que fazer, dá a sequência dos fatos. Vemos que Jonas logo desobedece a Deus e o que Deus faz? Deixa Jonas ir. Deus age de forma surpreendente com aquilo que ele quer falar, onde ele quer falar e como ele quer falar. Essa primeira atitude de Deus em relação a Jonas dá a impressão de que Deus está respeitando a vontade de Jonas. Mas a história, ela não acaba no versículo 3. Ela continua. Como você pode olhar na sua Bíblia, a partir do versículo 4, a palavra de Deus diz assim: O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava o seu próprio Deus. Atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que nos abateu. Tiraram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Versículo 7. Vemos agora, meus irmãos, a forma como Deus age. Deus governa e o seu governo se estende a toda a criação. De alguma forma, falamos e cantamos que o Senhor ele governa os ventos, os mares, mas de fato nós confiamos nisso? Deus age de uma forma soberana sobre a natureza. E olhando para o texto, ele não faz isso apenas para convencer Jonas. Tudo que Deus faz através dessa tempestade tinha um propósito ainda maior. A tempestade é tão forte que até mesmo aqueles marinheiros experientes daquele navio perceberam uma atuação sobrenatural nos ventos e nas ondas. Eles não atribuem simplesmente à natureza a violência daquela tempestade. Eles enxergavam ali uma atuação sobrenatural sobre aquela tempestade. Portanto, quando Deus age, até mesmo os descrentes, os céticos, percebem o seu agir.
Aqueles marinheiros que eram de religiões pagãs começaram a clamar aos seus deuses para que o barco não partisse, já que a tempestade era muito forte. Os marinheiros conheciam o risco e sabiam do que estava para acontecer. Mas o barco não parte não deixa de se partir por causa dos deuses dos marinheiros. Porque não eram os deuses daqueles marinheiros, ou melhor, os ídolos daqueles marinheiros, que estavam no controle de tudo. O barco não parte porque Deus não quis. Porque embora, às vezes, o Senhor ele haja de forma muito severa, ainda assim ele demonstra o seu amor. Então aqui nós vemos, ao mesmo tempo, um Deus que age de forma severa, agindo de forma amorosa. Embora Deus tenha mandado uma tempestade terrível, ele preserva o barco e todas as pessoas que estavam ali dentro. E Jonas? O que acontecia com Jonas naquele momento? Jonas dormia. Jonas não acorda com a tempestade. Jonas acorda com o capitão chamando ele. O capitão do barco vai até o porão e chama Jonas. A tempestade era o instrumento de Deus para falar àquelas pessoas. Isso demonstra que mesmo uma pessoa remida pode se tornar tão insensível espiritualmente que mesmo que Deus esteja gritando em sua direção, ela nada ouve. Mesmo que não convertidos estejam ouvindo e ela não. Porque toda a tripulação do barco, composta por pessoas pagãs, estava ouvindo aquela fúria, a fúria da tempestade. E Jonas, que era um servo de Deus, dormia. Então, nós vemos Deus governando até mesmo a boca daquele capitão e daqueles marinheiros. Onde se começa uma conversa? Deus governa até mesmo a boca de um descrente. Deus usa a vida daquele capitão para acordar Jonas. A soberania de Deus é algo tão incompreensível para nós que ele governa até mesmo aquilo que nós achamos que ele não governa. Qual é a decisão dos marinheiros? Eles decidem lançar sorte. Não sei que tipo de sorte eles lançaram, como se hoje as pessoas tirassem no par ou ímpar, né? Fizessem ali algum tipo de jogo de sorte para saber quem era o culpado daquela tempestade. E quando eles jogam sorte, a sorte recai sobre Jonas. E é o que nós vemos, o que acontece logo em seguida, a partir do entre o versículo 8 e 12. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Deus restaura. Jonas, então, a partir do diálogo de perguntas e respostas com aqueles marinheiros, reconhece a sua culpa. Deus usa as perguntas e também as respostas para nos ensinar. Assim como Jesus fazia nos seus diálogos. As pessoas perguntavam a Jesus e muitas vezes Jesus respondia com uma outra pergunta. A gente olha no versículo 13 ao 17 o desenrolar dessa resposta de Jonas para aqueles homens. Então eles clamaram ao Senhor, os marinheiros: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer para tirarmos a vida deste homem, por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites.
os marinheiros tiveram pena de Jonas, tiveram misericórdia dele e hesitaram em lançá-lo ao mar. A tempestade era uma demonstração da ira de Deus. E como os marinheiros tentaram aplacar a ira de Deus? Remando o barco para sair da tempestade. Eu e você também nascemos sob a ira de Deus. E a nossa tentativa é sempre tentar aplacar a ira de Deus através dos nossos esforços. Assim como aqueles marinheiros tentaram aplacar a ira de Deus através do esforço próprio em remar contra a tempestade. Só que o texto nos mostra não somente a realidade de Jonas, mas a minha realidade e a sua realidade. Que eu e você não temos força para remar contra a tempestade que estamos sem Cristo. A ira de Deus não pode ser aplacada pelas nossas ações. Nós não somos fortes suficientes para isso. Só que a ira de Deus, ela pode ser aplacada, não pelo meu esforço, mas pelo esforço, pelo mérito de uma outra pessoa. Deus dá a solução diante da incapacidade daqueles marinheiros em remar. Assim como ele nos dá a solução diante da nossa incapacidade de aplacar a sua ira. Deus então fala para aqueles marinheiros que era necessário sacrificar um homem. Então, um homem precisou ser sacrificado para poupar a vida de outros. Um homem foi sacrificado em favor dos outros. Jonas não é lançado à força ao mar. Ele vai voluntariamente, ele fala com aqueles homens. Ele pede para aqueles homens. Cristo também foi morto de forma voluntária. Jonas, então, é sacrificado para que a ira de Deus fosse aplacada naquela tempestade. Assim como Cristo é crucificado para que a ira de Deus contra nós também fosse aplacada. Qual é o resultado disso? Arrependimento. É o primeiro resultado que nós vemos. Os marinheiros pedem perdão a Deus por levar Jonas ao mar, assim como nós devemos pedir perdão por ter levado Cristo à cruz. O que gera também na vida daqueles marinheiros, além de arrependimento, obediência. Mesmo contra a vontade, os marinheiros fazem o que deveria fazer. O que Deus queria que eles fizessem. Eles deixam claro que eles não gostariam de lançar Jonas ao mar, mas entenderam que era necessário que Jonas fosse sacrificado para que a ira de Deus fosse aplacada na tempestade. A conversão gera arrependimento, mas o arrependimento gera em nós obediência. O terceiro resultado diante desse cenário é a adoração. Nos versículos 16 e 17, vemos aqueles marinheiros adorando a Deus por ele ter aplacado a sua ira contra eles pelo sacrifício de um homem que eles julgavam inocente. A conversão gera, além de arrependimento e obediência, gera em nós também a adoração. A nossa obediência e adoração é sempre por aquilo que Deus fez por nós. Os marinheiros não adoraram para acalmar a tempestade, mas eles adoraram a Deus porque o Senhor acalmou a tempestade. Quais são as lições que a gente pode tirar para a nossa vida diante disso tudo que acontece no primeiro capítulo de Jonas? Por que Jonas desobedece? É a primeira pergunta que a gente precisa fazer. Certamente por causa dos ídolos do seu coração. Jonas queria um Deus de acordo com a sua própria preferência. Um Deus que simplesmente destrói os maus, como, por exemplo, os ninivitas, e abençoa os bons, por exemplo, como Jonas e os seus compatriotas. Quando o verdadeiro Deus, e não esse Deus falsificado de Jonas, continua a se manifestar, o profeta é lançado em fúria e desespero. Jonas vê o Deus real como um enigma, pois não consegue conciliar a misericórdia e a justiça de Deus. Jonas se pergunta como pode ser misericordioso e perdoar essas pessoas que praticam tamanha violência e mal. Como Deus pode ser as duas coisas, ser misericordioso e ser justo ao mesmo tempo. O livro de Jonas transmite muitas percepções sobre o amor de Deus por sociedades e pessoas não pertencentes à comunidade dos crentes, sobre a sua oposição
a um nacionalismo tóxico e ao desprezo por outras raças, por exemplo. Sobre como estar em missão no mundo, a despeito do poder sutil e inevitável da idolatria que temos em nosso coração e vida. Compreender essas percepções pode nos transformar em pessoas que constroem pontes, que são pacificadoras e agentes de reconciliação no mundo. É dessas pessoas que o mundo precisa hoje. Pastor Tim Keller, no seu livro, O Profeta Pródigo, que eu recomendo que você leia, que é um livro sobre o livro de Jonas, ele vai dizer o seguinte: a menos que Jonas consiga enxergar o próprio pecado e veja a si mesmo como alguém que vive inteiramente pela misericórdia de Deus, ele nunca entenderá como Deus pode ser misericordioso para com as pessoas más e ainda continuar sendo justo e fiel. A Bíblia não diz também, essa é a primeira lição, por que Jonas desobedece? Porque Deus não suportou um Deus que ao mesmo tempo é justo, é misericordioso, inclusive com aquelas pessoas que ele odiava. E Deus é o mesmo hoje em dia. Deus ele exerce misericórdia por todos aqueles que ele quer salvar. E não aqueles que nós julgamos que são merecedores do favor de Deus. A outra lição que a gente aprende nesse trecho do livro de Jonas é que a Bíblia não diz que toda dificuldade é consequência do pecado. Em contrapartida, ela de fato ensina que todo pecado lhe trará dificuldades. O pecado da desobediência de Jonas trouxe dificuldades a ele e aos marinheiros. Jonas passou por dificuldades pelo fato dele ter desobedecido ao Senhor. O capítulo 1 de Jonas nos ensina isso. Quantas vezes nós somos tentados a reagir de uma forma não bíblica, reagir de forma pecaminosa a questões que nós contrariamos ou situações difíceis. Quantas das vezes nós somos tentados a tratar o mal com o mal, enquanto a Bíblia nos diz que nós devemos tratar o mal com o bem? Quantas das vezes nós somos tentados a agir com vingança, a não servir ao próximo porque nós não vemos mérito, não vemos merecimento no outro para receber a nossa ajuda, enquanto a palavra de Deus diz que nós devemos amar os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos, e diz que se o nosso inimigo tiver fome, nós devemos dar-lhe de comer, se ele tiver sede, devemos dar-lhe de beber. O que nós vemos aqui é que todas as vezes que nós desobedecemos a Deus com justificativas que nós imaginamos serem justas, que na verdade são frutos da nossa idolatria. Quantas as vezes nós usamos de circunstâncias adversas para legitimar ou para justificar a nossa desobediência a Deus. O que vemos aqui é que quando fazemos isso, estamos de alguma forma fugindo de Deus. E essa fuga trará consigo consequências. Jonas, embora tenha fracassado, ele tenha desobedecido a Deus no primeiro comando que ele recebeu de ir para Nínive, e ele pega um barco em direção a outra cidade chamada Tarsis, que ficava exatamente numa direção oposta a Nínive. Apesar dele ter fracassado, dele ter falhado, Jonas vê o primeiro fruto bem-sucedido da sua viagem missionária, que foi a conversão da tripulação do navio de descrentes, que ele teoricamente não deveria estar lá. A salvação daqueles homens, então, se dá através da graça de Deus. Deus, ele sempre se revela em graça, mesmo que às vezes de forma severa, mas sempre em graça. Mesmo que seja numa situação adversa como uma tempestade, Deus vai se revelar em graça. A pandemia, a quarentena, é uma situação muito adversa, uma situação severa que todos nós estamos submetidos. Mas entenda uma coisa, nós estamos em missão e o Senhor, ele quer se revelar em graça para aqueles que ainda não conhecem, através de nós. Por isso eu gostaria de encerrar essa mensagem lendo o Evangelho de Mateus, no capítulo 12, do versículo 38 a 41, que diz: Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram:
Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Então o Senhor respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Ou seja, o Senhor, ele tem perdão, misericórdia e graça para dar para todos aqueles que se arrependem. E o próprio Senhor Jesus nos fala que o Senhor perdoou aquelas pessoas violentas, aquelas pessoas maldosas, pelo fato de que eles se arrependeram e não simplesmente porque eles mereciam. Se Deus fosse tratar aquelas pessoas através dos seus méritos, certamente eles não teriam sido salvos. A grande questão é, nós também precisamos nos enxergar como pessoas carentes da graça e da misericórdia de Deus. Que mesmo a gente não se vendo exatamente como os ninivitas, fomos alcançados pela mesma graça e éramos também igualmente merecedores da graça de Deus. Somente quando nós, leitores, compreendermos inteiramente esse evangelho, é que não seremos nem exploradores cruéis como os ninivitas, nem crentes farisaicos como Jonas, mas sim homens e mulheres à imagem de Cristo, transformados pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe e que você seja edificado pela palavra de Deus e que você medite nela e que possamos ser não simplesmente ouvintes dessa palavra, mas praticantes de tudo aquilo que nós aprendemos do Senhor. Que possamos confiar no Evangelho e viver o Evangelho a cada dia. Eu te convido a orar nesse momento. Pai querido, nós te agradecemos pela sua palavra. Somos gratos ao Senhor pelo privilégio que temos de aprender mais de Ti. Por isso eu te peço, por cada um que assiste esse vídeo, por cada um que ouviu, que assistiu essa mensagem, que o Senhor toque nesses corações. Se porventura há alguém assistindo esse vídeo, que vai assistir esse vídeo, que ainda não conhece a mensagem do Teu Evangelho, que elas possam compreender a partir da mensagem que foi exposta aqui, que assim como o Senhor salvou a tripulação daquele barco, daquele navio, o Senhor pode salvá-los também. Independente daquilo que essa pessoa fez no passado, há perdão e graça para aquelas pessoas. Que o Senhor também fale aos nossos corações, nós que já tivemos o encontro contigo. Que nós não venhamos cair na tentação de nos tornarmos legalistas. Que não venhamos acreditar que temos mérito na nossa salvação, mas que somos pecadores, que somos merecedores da condenação, que não somos capazes de aplacar a sua ira com o nosso próprio braço, mas que a ira do Senhor foi aplacada na cruz do Calvário, no sacrifício de Jesus Cristo. E por isso nós fomos reconciliados contigo e somos chamados seus filhos. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha uma semana de paz, uma semana debaixo da provisão e proteção do Senhor. E até semana que vem.